Shalom, sou Isabel Silva, com mais um vídeo desse canal Kadima. Nesse vídeo você vai descobrir o real significado da coroa da vida, mostrado em Apocalipse. A Bíblia fala de várias coroas, que os santos receberão de recompensa. Mas antes quero ressaltar que o livro de Apocalipse é o único livro da Bíblia que tem uma advertência acerca de que não se deve acrescentar ou retirar o que está escrito. Vamos ver essa advertência em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, que diz: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Veja que tremendo! Por isso é com muito temor e tremor que irei trazer para você o real significado da coroa da vida, baseada nos versículos que se encontram em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Te pergunto, mais uma vez, que coroa da vida é essa? Muitos atribuem essa coroa como uma recompensa para todos os santos. E se eu te disser que essa coroa da vida não será dada a todos os santos, mas sim para um grupo específico? Calma que você vai entender quem irá receber essa coroa. Vamos ler o versículo 11, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que venceu o quê? As tribulações de um período de tempo. Mas que essa tribulação exigirá fidelidade de quem será tentado, a ponto de serem mortos. Mas quem permanecer firme na sua fidelidade a Deus e ao Messias, consequentemente não receberá o dano da segunda morte. Isso quer dizer que a pessoa sofreu a primeira morte, mantendo-se fiel a Deus. Ela não receberá o dano da segunda morte. Pergunto, e que dano é esse? Vou trazer respostas sobre a coroa da vida e sobre a segunda morte. Vamos ver a resposta sobre a coroa da vida no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, a coroa da vida é a ressurreição. Vamos ver sobre a resposta sobre a segunda morte, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, o lago de fogo é a segunda morte. Veja no versículo que até a própria morte terá uma segunda morte, pois ela será lançada no lago de fogo. Vamos ver mais este versículo em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que diz: Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha esse versículo que reforça ainda mais sobre a segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Veja que o grupo que irão receber a coroa da vida serão aqueles que morrerem em Cristo, que irão ressuscitar, como mostra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a Bíblia, que diz que bem-aventurado o que participar da primeira ressurreição, pois este não será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte.
Mas aquele que não morrer em Cristo não receberá a coroa da vida, mas será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Se observarmos as pregações de Jesus e Yeshua, ele falou várias vezes sobre a ressurreição. Até mesmo o apóstolo Paulo pregou mais sobre a ressurreição do que o arrebatamento. Que o Eterno nos ajude a sermos fiel até a morte, né, para que, se acaso morremos, né, teremos o direito da coroa da vida, né, que é a ressurreição. Que o Eterno assim abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.